Hoje é diferente, né? Hoje é diferente. Hoje é diferente, ninguém me avisa. Ninguém me avisa e hoje é diferente pra você que tá em casa. A Gazeta Esportiva tá chegando, tá na área, com muita informação. Com a melhor equipe de comentaristas esportivos da televisão brasileira. Dá um look neles aqui, que eles estão bonitos demais hoje, preparados pra vocês. Mas antes da bola rolar, a gente tem uma coisa importante. Preste atenção nessas dicas. De volta com mais uma edição do Gazeta Esportiva preparada com muito amor e carinho para você aí do outro lado da telinha. E a gente está aqui no Gazeta Esportiva e nesse ritmo bacana do final dos anos 90. A gente começa o programa de hoje já colocando você na parada através da nossa enquete do dia. Para você, meu amigo, que nos acompanha todos os dias. Rogério Ceni acertou em trocar o Fortaleza pelo Cruzeiro? Yes or no? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a opinião de um time de especialistas, mas você já pode entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto na nossa enquete, participar pela hashtag Gazeta Esportiva, colocando a sua opinião lá no Twitter e também pelo WhatsApp 994791633. Beleza? Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Boa noite. E aí você vai ouvir esses especialistas agora também ou não? Esses não são especialistas. Vocês são assim, tipo, nem posso falar a palavra, né? Vocês são os sensacionais, os melhores. Especialistas, nós vamos ouvir os especialistas, mas vocês são tipo la crème de la crème, entendeu? Uau, que o coisa, chantilly. Fala creme. Vocês são bons pra caramba, vocês são os melhores comentaristas, especialistas esportivos do planeta Terra. Então, por favor, Celso. Boa vai noite. dar certo, Rogério Ceni. Boa noite. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Pois é, eu devo um almoço também. Mas vamos lá. A questão não é dar certo ou não dar certo. É se ele acertou ou não. Tá. E, sinceramente, eu acho que não. Eu vou explicar por quê. Ele estava no Fortaleza fazendo um belo trabalho, tudo dentro da ética foi feito. Foi pago a multa, ele fez uma opção que ele entendeu que era melhor para ele, ponto. Só que ele vai pegar com um trabalho andando, em andamento, um time na zona de rebaixamento, numa crise financeira e tudo mais. E ele estava num clube que, queira ou não, apesar de ser menor, estava pagando em dia, tinha um projeto no qual ele foi campeão estadual, campeão da Série B. Então, sinceramente, eu acho que para um começo de temporada teria sido a melhor opção. Para a temporada em andamento, não. A gente vai ver detalhes. Mas é que as situações e as oportunidades surgem assim no futebol. Não sei, não. Sabe por quê? Porque se eu vou montar um se é uma pessoa que precisa melhorar a questão financeira, o Rogério é um cara já resolvido. Ele poderia muito bem esperar terminar a temporada para depois aceitar uma proposta e começar um trabalho. Tá. O Fortaleza, a gente vai ver mais detalhes no Gazeta Esportiva, fez até um post 100 vezes obrigado. Tá tudo lindo. Quero ver se o Fortaleza cair para a segunda divisão. Vai ser lembrado como técnico que abandonou um clube, um projeto. Igual o Felipão fez, exatamente. Não fez? Eu penso assim. Então, eu, no lugar do Rogério, não teria trocado. E você, Flávio? Bom, eu, ao contrário, já que ele fez tudo isso, ok, até logo. Um abraço, PT, saudações. Também. E o Cruzeiro não estará muitas vezes nessa situação que está. O Cruzeiro é um time forte, importante, e a oportunidade pinta num futebol esculhambado. Então não adianta ele querer ser o único certinho na história. Aproveitou bem a oportunidade, pega um time bagunçado, onde ele tem a obrigação apenas de melhorar um pouquinho, evitar que o Cruzeiro caia. Fortaleza evitar que venha a cair já é mais difícil. Então eu teria feito isso que o Rogério fez, sim. Bom, os Jogos Pan-Americanos de Lima foram históricos para o Brasil, com recorde de medalhas e a melhor colocação no ranking final desde 1963. Muito legal, né? Vamos conferir como que ficou o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos de Lima? Estados Unidos terminaram disparados na liderança, com o Brasil na segunda colocação, somando 55 medalhas de ouro, 45 de prata e 71 de bronze. 171 medalhas no total. México, Canadá e Cuba completaram a lista dos 5 primeiros. Nossa, Estados Unidos quase 300 medalhas. Pois é. Que potência, né? Você participa do programa com a gente pela hashtag Gazeta Esportiva? Tem comentários pelo Twitter? Vamos colocar aí na telinha? Tem que ter foto, hein, ô chileno? O Alexandro, olha como escreve Alexandro dele. Rogério Ceni gosta de desafios e se dará bem nesse de assumir o Cruzeiro. Quem sabe, né? Tem que ganhar o elenco. O André, acho que o Ceni acertou sim, porque o time do Fortaleza vai passar o campeonato brigando para não cair. E o Cruzeiro é um time grande. E o Rogério é um vencedor, né? São Paulino, né? Você gosta dele. Cacau, olha que linda Cacau. Eu acho que não. O Rogério tinha que ficar no Fortaleza mesmo. Mas boa sorte para ele. Boa sorte mesmo, né, Cacau?
E o Arnaldo, acho que o Rogério Ceni deveria aguardar o fim deste campeonato para assumir outro clube. Porque se não der certo no Cruzeiro, faz o quê? Volta para Fortaleza? Aí, amigo, passa a régua, vai para outro clube. É assim a vida de treinador, não é não? Bom, e no sábado, o São Paulo, vou ficar de pé, conseguiu vencer um clássico pela primeira vez no ano. Eu estava com essa sensação, Celso. Tava com essa sensação. Mas eu disse que ia ser um empate com gols no nosso blog lá da GazeteSportiva.com. Por favor, Celso, desliga o celular. Meu, né? Mesmo com o Daniel Alves e o Juan Fran apenas ali como espectadores, o time do Cuca bateu o Santos no Morumbi. O efeito Dani Alves já é notado no Morumbi, com camisas, faixas e empolgação dos jogadores do elenco. Esse cara é sensacional. Não é à toa que ele é o jogador na história que mais títulos tem. Mas na chegada da delegação São Paulina, nada do camisa 10, que foi ao Morumbi como mero espectador, acompanhando tudo da tribuna. O lateral Juan Fran, esse sim foi para o campo, mas apenas para saudar os torcedores. Jogar ainda é questão de tempo. O líder do Campeonato Brasileiro vê uma sequência de 7 vitórias seguidas ser quebrada pelo São Paulo, que chega à primeira vitória em clássicos na temporada e já cola no G4 do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos. A importância da vitória, sem dúvida, é de extrema importância, até pelo que a gente pretende brigar no campeonato, então a gente fica feliz demais por essa vitória. O verbo e cutucou a diretoria ao reclamar da falta de sequência na equipe. No último jogo que eu joguei contra o Atlético, tinha feito um gol, dado uma assistência, e no outro jogo nem sequer entrei no jogo. Mas respeito a opinião do treinador, mas como eu falei, tem coisas lá dentro de bastidores que as pessoas não passam para mim. Ele tem que perguntar para o técnico se ele está sendo escalado e por quê, se ele está reclamando, mas eu posso te garantir que ele não fiz nenhum pedido para retirar ele da lista aí dos convocados y también do jogo. Creo que está mejor juega el otro. Hace 7 partidos que el equipo venía ganando y bueno, y ya no le ha tocado, como le tocó en otros momentos y como le tocará en otros momentos, si se queda o se va. Acá mi obligación es poner al que está mejor y al que creo que está mejor. O Cuca deu nó no São Paulo. Pronto, é o resumo, São Paulo e queridinho dos dois aqui, mas daqui a pouco eles falam, ainda eles não têm o direito de resposta. E esse clássico colocou frente a frente esses dois técnicos que têm estilos diferentes, mas um ponto em comum, a obsessão pelo futebol. Vou logo avisar que esse mundo tá pirado, tem muito desviolado, onde quer que você vá. Dois caras compulsivos, obsessivos, transtornados, se encontrando no Morumbi. O anfitrião, o mais alto, com a calça da sorte, e o baixinho visitante com a maldita coladinha no corpo. Duas mentes inquietas quando o assunto é futebol. Você fica lá pensando, pô, ele vem com o 3-4-3 dele, como é que eu vou fazer? Então você tem que treinar isso, tem que treinar aquilo, para amarrar, para se desamarrar. É gostoso esses embates que a gente tem. No bom sentido da expressão, por favor, quem que é mais maluco, você ou o Cuca? Mais obcecado pelo trabalho, mais... Yo creo que todos los entrenadores estamos todo el tiempo pensando en el trabajo porque somos realmente los fusibles de este juego. O sea, los entrenadores son los que no pierden un partido, sino que son los perdedores. Sampaoli, malandrinho, bolou seu plano. Disfarçou 3 zagueiros numa linha de 4. Sacou o lateral e capitão do Peixe, o Vitor Ferraz. Cuca sacou o movimento. De bate-pronto reagiu. Mexeu nas peças tricolores antes da bola rolar. Então, quando eu vi que era a linha de 4, eu posso abrir o Pato na ponta, ele não vai ter desgaste muito grande para voltar na lateral, diferente, né? Pegar um lateral como o Gilberto do Fluminense, que joga de ala, aí você tem que fazer outros esquemas. La idea que Veríssimo no juegue de lateral era la posibilidad de controlar la salida con 3 centrales. Ambos elétricos na área técnica, cada um com sua doideira, com seu estilo, a sua moda. Um agacha, levanta, levanta, agacha. O outro anda para lá, anda para cá. O argentino nem comemorou direito os gols do Santos. O primeiro, por exemplo, ganhou apenas do goleiro que escolheu, o Everson, um tapinha. Bem diferente do Cuca, que depois do empate, depois da virada, disparou de alegria ou de alívio.
mas que quase teve um treco no coração quando o Peixe diminuiu para 2-3 no finzinho. Criou emoção até o final. Já pensou se você toma um 3-3, como é que a gente estaria agora aqui? Explicando de que jeito explicar? Foi um duelo tático. Durante a semana, com treinamentos fechados, Cuca e Sampaoli prepararam os times, escolheram os jogadores, as estratégias, escalaram as equipes. E depois do Sansão, vieram aqui para a sala de imprensa para dar explicações e as versões deles para a derrota de um e a vitória do outro. El rival solamente corrió, trató de neutralizar y ganó corriendo. Eu tenho confiança em jogar e gosto de jogar desse jeito, que é mais ao ataque, uma marcação mais forte em cima. Depois da parada, a gente fazia 6-7 que não ganhava, hoje já faz 6-7 que não perde, né? Ganhamos 3 seguidas, há muito tempo que não conseguia também. Pode crer, pessoal, futebol é mesmo muito louco, como esses dois treinadores. São dois belos treinadores, me agrada mais o estilo do Sampaoli, embora o Cuca tenha vencido. Foi um jogo interessante, o Santos jogou melhor no primeiro tempo, poderia ter feito 2 gols de diferença, e aí no segundo tempo o São Paulo acabou fazendo 3-1, virou o jogo e poderia ter feito 4, de repente até o 5º. Isso faz parte do jogo. O Santos continua na briga. Pelo que o São Paulo tem nas mãos, eu acho que é um trabalho digno de reverência, de muitos elogios. E o Cuca aproveitou o tempo que ele tinha na parada da Copa América para acertar o São Paulo. Tanto que é um São Paulo muito melhor do que era pré-Copa América. Não, assim, são estilos bem diferentes. O treinador brasileiro é muito prejudicado pela maneira como o futebol é gerido aqui no Brasil. E você não tem um convênio internacional, você não tem cursos com nível internacional, que é decidido pela UEFA, você não tem intercâmbio. E há também muito culpa dos treinadores brasileiros nisso. Há um certo preconceito em cima disso tudo. Então, a vinda de treinadores do porte de um Jesus, de um Sampaoli, ele gera uma situação onde, se tiver inteligência, esse contato vai ser passado para que os brasileiros também comecem a se internacionalizar mais. É importante isso. E sai um pouco da zona de conforto, né? É importante, eu acho que é importante isso. O Cuca tem o estilo dele, bem diferente do estilo do Sampaoli. Os dois realmente são muito bons e foi um jogo bacana. 5 gols num clássico, fazia tempo que eu não via. No domingo de manhã, Internacional e Corinthians ficaram no quase. Um empate sem gols, com pouquíssimas chances para ambos os lados. O aspecto negativo ficou por conta do 3º cartão amarelo que o Cássio recebeu e vai desfalcar o time no próximo sábado contra o Botafogo. Sem o goleiro em campo, o Timão não venceu nesse ano. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Corinthians e foi logo dando trabalho ao goleiro Cássio nesse chutaço de Nonato, após o escanteio cobrado por D'Alessandro. A equipe paulista respondeu com perigo quando Cleison pedalou na esquerda e Júnior Urso quase completou para o gol. No segundo tempo, uma bola recuada para o goleiro Marcelo Lomba quase inaugurou o placar. Wagner Love estava esperto e apertou a saída de bola. O trio gringo do Colorado deu trabalho ao Timão. Troca de passes rápida entre D'Alessandro, Guerreiro e Nico Lopes. Terminou com um chute do uruguaio rente à trave de Cássio. Quase no fim do jogo, Everaldo partiu em velocidade pela esquerda, cortou a defesa gaúcha, mas finalizou pelo alto. Final em Porto Alegre, Internacional 0, Corinthians também 0. Gostei muito do time do Corinthians, sem bola, a concentração, a organização. Mas faltou jogar um pouco mais, né? Mais uma vez a gente voltou a ter uns erros técnicos, erros de passe simples. Se a gente estivesse bem tecnicamente, com certeza a gente ia incomodar mais o Inter. Se a gente tivesse acertado uns passes, né, a mudança de corredor que eu tinha treinado e programado para ter feito, né, que o Inter pressiona o lado da bola e a gente, às vezes que a gente conseguiu rodar, a gente conseguiu chegar do outro lado. A gente tinha que ter feito isso mais. Muitas vezes a gente começou a jogada de um lado e procurou terminar lá, onde o Inter estava marcando bem sempre dos lados. A gente tinha que ter trocado mais, com mudança de corredor, jogar do outro lado, para procurar envolver. Flávio, foi um jogo tão fraco, mas tão fraco do ponto de vista técnico, de chances,
Nem dá para comentar muito. 0x0 foi, vamos sabe? em frente, né? Foi o jogo. Vamos em frente. Bora. Vamos falar aqui de um jogão. Os palmeirenses não estão nada contentes com o VAR. O empate de ontem contra o Bahia teve influência direta do árbitro de vídeo. Se tivesse vencido, o Verdão estaria pertinho do líder Santos. A falta que ele fez, sim, era nítida para que ele fosse expulso. E isso não pode acontecer. Quando eu vi o lance, eu falei pro Luan, foi pênalti, Luan. Aí ele falou, não toquei nele. Eu falei, não, você tocou nele. Só que eu não sei interpretar igual o árbitro, né? Eu não sou árbitro, sei alguma coisa do jogo, mas o árbitro, ele tem a facilidade porque ele estuda excessivamente para não errar. Então, quando ele viu, marcou o pênalti. Eu não posso falar nada. Quem fala é o VAR. Se ele diz que foi, quem sou eu para dizer que não adianta nada. Mesmo que eu diga que acho que não foi, não vai mudar nada. Então, se não vai mudar nada, por que a gente vai emitir opinião, ou vai discutir? Não adianta. Se hoje ganhássemos, a gente estaria 1 ponto acima daquilo que planejamos. Como empatamos, a gente está 1 ponto abaixo do... Seria... Como é 1,3 pontos, né? Então, tá bem. Vai ser um campeonato disputado palmo a palmo até o final. E as equipes que estavam numa situação de 5º, 6º lugar, vem subindo e vai ser bem equilibrado até o final. Ô Flávio, a Michele até falou corretamente que o jogo teve influência direta do VAR. O que não significa que foi inadequado, que foi errado. São lances interpretativos. Para mim, a expulsão do Felipe Melo foi justa, justíssima. O primeiro pênalti existiu. Para mim, não. É o que estão marcando no futebol brasileiro, então não contradiz, não está na contramão da arbitragem. E o pênalti do gol de empate também, para mim, existiu. Para mim também existiu. Ele desiste da bola, o jogo, e vai do jogador do Bahia. Eles erram, os dois furam. E aí tem um choque provocado pelo Luan. O pênalti, o primeiro, na board, na regra da board não existe, mas aqui no Brasil eles dão o que você falou. Tá? Não, é burrice total. Agora, o VAR é uma vergonha. É a maior prova de incompetência. Por exemplo, esse gol aí é muito fácil. O Moisés vai tentar dominar e joga para dentro, joga para trás. A regra é super fácil. Dudu estava em posição de impedimento. Mas a regra é muito fácil, mas eles foram olhar o VAR. Insegurança, medo, covardia. No outro lance, a bola vem de um lateral. Dudu está em posição de impedimento, mas ele vem de um lateral, é regra clara. Mas eles vão olhar o VAR. Eles não têm coragem de fazer aquilo que eles estão vendo. É uma incompetência absurda, é um medo, uma covardia absurda. E aí você pode manipular do jeito que você quiser. Você faz a interpretação do jeito que você quiser. Não vai dar certo o VAR aqui no Brasil, nem na América do Sul. Eles vão ficar manipulando, mexendo, fazendo essa porcaria aí. Não vai melhorar. Ontem 10 minutos de desconto, disso aí e tal. É ridículo, não vai melhorar. Porque a comissão de arbitragem é incapaz, ela não entende o que está escrito na regra, os árbitros são medrosos, e aí a culpa é da tecnologia. Vem do lateral. Como é que você pode ficar checando se o cara está em posição de impedimento? Ou não, né? Não tem impedimento no lateral. Exato, mas eles vão olhar no VAR. Isso. É um negócio absurdo. Então, é um lixo esse tal de VAR aqui. Mas não o VAR, a tecnologia. Os caras que manipulam. Só tem uma solução, trazer gente de fora para manipular isso aí. Para árbitro e tudo. Porque é um medo, uma vergonha, uma falta de inteligência na interpretação absurda. Então... E o que acontece com o Felipe Melo para até o próprio Felipão dizer que ele estava errado, que ele tinha que ser expulso e que ele vai conversar com o Felipe Melo? Às vezes falta um pouquinho de controle emocional, sabe? É legal ter vontade, mas você precisa ter vontade de ter cabeça. Mas o Felipe sempre foi assim, né? Ele é um jogador de pegada, ele trabalha com intimidação, que faz parte do jogo, mas aí você também trabalha no seu limite. Se você passar um pouco, você leva. Porque e aí... ele, de certa forma, prejudicou a equipe, porque prejudicou, foi expulso e ficou... maior prejuízo foi esse. E parabéns para o Filipão, que deu uma bronca nele. Não, foi maior até do que o VAR, não é a primeira vez. Agora, esse é o pacote Felipe Melo, ele sempre foi assim. É um tremendo jogador, um baita volante, para mim o melhor que tem no Brasil disparado, mas ele sempre foi assim. De repente, ele pega duro. Não vira. Vamos convir, reclama do VAR, mas o grande culpado para mim foi o Felipe Melo, sabia? Eu sou a defensora dele. Adoro o Felipe Melo, gosto do jeito que ele joga, acho ele um baita jogador. Vai ser expulso no primeiro tempo? Mas aí, isso fez a grande diferença para o Palmeiras. O Palmeiras foi valente de conseguir esse resultado até, porque podia até ter perdido.
Vamos dar uma olhadinha como que ficou a tabela de classificação após as partidas deste final de semana. O Santos segue na liderança com 32 pontos, 3 de vantagem em relação ao Palmeiras, vice-líder. Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians fecham a zona de classificação para a Libertadores. O Botafogo é o 7º, com Internacional, Ceará e Bahia logo na sequência. Virando a página, temos Atlético Paranaense, Goiás, Grêmio, Vasco, Fortaleza e Fluminense. Estariam rebaixados hoje Cruzeiro, Celso? Sim, isso mesmo. Do Rogério Ceni? É. Chapecoense, CSA e Avaí. Então, Celso, não é questão do Fortaleza ser rebaixado, do Fortaleza ser rebaixado se o Rogério, com a saída do Rogério Ceni, sim, do Rogério Ceni salvar o Cruzeiro de não ser rebaixado. Você tem que olhar por esse outro lado. Porque o Fortaleza pode... Mas, ao mesmo tempo, o Rogério Ceni pode ser o treinador que livra o Cruzeiro do rebaixamento. Aliás, vamos fazer o seguinte, a gente vai falar do Rogério Ceni. Vamos falar do Rogério Ceni? Vamos falar aí depois eu dou minha opinião, pode ser? A grande novidade do final de semana no mercado da bola foi a contratação do técnico Rogério Ceni pelo Cruzeiro. O Alexandre Silvestre ouviu hoje os especialistas da Rádio Transamérica e da nossa redação para saber se ele vai dar certo na Raposa. Como jogador do São Paulo, o mito. Como técnico do Fortaleza, um ídolo. Rogério Ceni iniciou a carreira de treinador no tricolor paulista. Mesmo com as costas larguíssimas no Morumbi, ele não teve respaldo da diretoria. Já no tricolor de aço, recomeçou e decolou. Montou um time, uma estrutura, ganhou respeito, deu identidade à equipe, conquistou títulos, recolocou o clube na elite do futebol brasileiro e decidiu repentinamente mudar a rota, alterar o caminho. Parece ter deixado portas abertas no Fortaleza. Em carta de despedida, agradeceu por ter feito parte da história e terminou com um até breve. Parece também ter sido recebido no Cruzeiro, ainda que simbolicamente, de braços abertos. A repercussão dessa bomba que explodiu nas últimas horas é grande, invadindo os noticiários esportivos, como nós, da TV Gazeta, entrando firme no ar, num campeão de audiência do rádio. Calil, no ar, o que você achou da ida do Rogério Ceni, a saída dele do Fortaleza para o Cruzeiro? Olha, Silvestre, amigos da TV Gazeta, eu achei o seguinte, o Rogério Ceni tem tudo para ser um grande técnico. Ele tem liderança, ele tem conhecimento de futebol, tem moral com os outros jogadores. Quando o clube quer mandar embora um treinador, ele manda embora e paga a multa. No caso do Rogério Ceni, a informação que a gente tem é que o Cruzeiro está pagando a multa. Eu só não gostei do fato dele ter largado o Fortaleza. Eu acho que o Rogério errou, porque eu pelo menos tinha a expectativa de que ele atingisse esse objetivo da permanência do Fortaleza na primeira divisão. Deixou uma carta bonitinha lá pro pessoal do Fortaleza, mas acho que faltou uma éticazinha aí pro Rogério. Faltaria ética se não tivesse sido paga a multa, né? Parou, reunião de pauta, parou um pouquinho. O assunto agora é Rogério Ceni. Quero saber de vocês aqui, vai dar certo o Rogério Ceni no Cruzeiro ou não? Pra mim vai. Não. Vai. Quem acha que vai dar certo, levanta a mão. No começo ele vai chegar, ele vai usar a estrutura que tem lá, vai fechar a casinha, né? Não tem como não fazer assim. E aí, aos poucos, ele vai introduzindo a filosofia de trabalho dele, né? Pela aplicação dele, pela forma como ele trata o futebol, pelo conhecimento, pelo tanto que ele estuda, não estranhe não se logo ele começar a ser sondado para ser o treinador da seleção brasileira. Eu acredito. Da capacidade do Rogério Ceni, da qualidade dele como treinador. Já mostrou isso no São Paulo, mostrou isso no Fortaleza, e que vai ser um dos maiores treinadores de futebol brasileiro. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A questão é, também não entro no mérito da ética. Contratos são contratos. Você tem uma multa, você paga a multa, está tudo resolvido, está tudo certo. Tá. Não é essa a questão. A questão que eu discuto e que eu coloco como reflexão é que a gente sempre questiona o clube quando manda embora o treinador e interrompe um trabalho. Eu vivo fazendo isso. Então seria incoerência de minha parte
quando vejo um treinador também interrompendo um trabalho para ir para outro lugar, achar isso normal. Sabe, quando se trata de um profissional que ainda precisa resolver a vida dele financeiramente, tudo, o Rogério é um cara bem resolvido, sabe? Então ele poderia, o Abel Braga fez isso na Ponte Preta uma vez, lembra? Mas ele poderia esperar mais 4 meses, terminar um trabalho com o Fortaleza. E deixar o Cruzeiro cair? Ele não é técnico do Cruzeiro, ele vai agora ele vai salvar o Cruzeiro, Celso? Antes ele tinha que estar preocupado com o Fortaleza, que é o clube que abriu as portas para ele. Mas ele saiu tudo, tá tudo bem. O Fortaleza não tá ligando, os torcedores do Fortaleza não estão ligando, tá tudo bem e você tá causando. Não estou causando, não. Tá causando, Aliás, Celso. Um grande abraço aos amigos da Rádio Transamérica, que também abriram as portas para a gente falar com eles hoje. Não, eu continuo achando que foi um erro. E aí, Flávio? Para mim, o futebol brasileiro é avacalhado. Então não adianta. Eu não sei se o Rogério seria mantido se o Fortaleza entrasse efetivamente na zona de rebaixamento. É óbvio que o futebol tem que ser planejado, mas não é o caso do Brasil. Não é. Então aí, sabe, não adianta você perder uma chance como essa que o Rogério tem. O que você está falando, ok. Só que não é isso no Brasil. Ele tem uma chance enorme de pegar um time como o Cruzeiro. E olha que ele vai ganhar. E olha que no Fortaleza ele recebe, no Cruzeiro não sei se ele vai receber. Mas é tamanho de time. Aí é a oportunidade de você ter uma evolução de carreira. Agora, na teoria, se fosse sério aqui no Brasil, concordaria com você. Mas não é. Aqui é tudo avacalhado, é tudo de qualquer jeito. Vocês estão vivendo no mundo ideal, mas as oportunidades surgem. Mas é o nosso papel, é discutir para que o futebol melhore, para que o mundo melhore. Faz parte. Tá bom, então. Senão a gente só vai se conformar. Muito bom. E agora chegou a hora do nosso giro de notícias. Roda a vinheta. Começamos falando mais um pouco dele, Neymar Júnior. A imprensa espanhola entrou em polvorosa. Em polvorosa é demais, chileno, é muito antiga. Em polvorosa estamos nós. Estamos nós aqui hoje, por causa dessas fotos do advogado do Neymar. Ó, tá coçando o nariz, ô Flávio. Parece o Diallo. Juan de Dios Crespo, em Barcelona, em 2017. O Crespo foi responsável por depositar os 222 milhões de euros do PSG, olha o estilinho dele, do PSG na conta do Barça pela compra do brasileiro. Nada garante que a presença do advogado na cidade esteja relacionada a uma possível negociação, mas todo mundo está de olho, né? Ainda falando em Barcelona, surgiu a notícia de Philippe Coutinho. Ele pode ser emprestado pelo time catalão ao Bayern de Munique. Existiriam 2 opções: empréstimo por 2 anos, nossa, querem se livrar dele, com compensação financeira, ou por 1 ano, com opção de compra ao final do contrato. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. O curioso, né, que são os 2 principais jogadores da seleção brasileira, Neymar embaixo, o Coutinho também, o Klopp não quis ele na Inglaterra. Mas isso aí é fair play financeiro. Ele é muito caro. E a saída dele abre um espaço para você tem movimentar dinheiro. Mais peças de reposição. É para dinheiro. A conta, você... Amanhã eu vou, inclusive, no evento da La Liga, aqui em São Paulo. Você tem que entregar o seu balanço de gastos 3 meses antes de começar o campeonato. E o Barcelona tem um balanço fechado. Para ele só pode manipular aquele número de dinheiro. Então tem que sair alguém para entrar alguém. É por isso que eles estão querendo vender o Philippe Coutinho. Chegou ao fim a novela de Wesley Sneijder como jogador de futebol. O atleta de 35 anos, recordista de jogos com a camisa da seleção holandesa e com passagens por Ajax, Real Madrid, Galatasaray e Inter de Milão, anunciou que está pendurando as chuteiras. O Sneijder estava no Al Garrafa do Catar. E a gente lembra bem dele na Copa de 2010. Me fala, né? Nunca esqueci. Lembro dele e do Felipe Melo. E estão rolando na internet imagens do que seria o sistema de acesso por biometria para sócios torcedores do Corinthians. Ainda não há confirmado oficialmente, mas a novidade seria implantada no Campeonato Paulista de 2020. Então você passa a mão e entra. Toca uma musiquinha. É passa a mão, viu? Não é passar a mão. Passa assim, passa a mão, é passar a mão por cima. Não é meter, passa a mão. Não, e aí, isso aí tá gerando uma situação assim. Porque agora o dono do ingresso vai ter que ir pro jogo. Tem muito torcedor, sócio-torcedor, que não tá gostando dessa ideia, porque ele quer, às vezes ele não pode ir no jogo, ele quer repassar o ingresso, e aí como é que ele faz? Arranca o dedo? Não dá, né? Talvez tenha uma opção, né, de uma pessoa, de um convidado, não sei. De qualquer forma, é evolução. Evolução, isso é evolução. E você minimiza fraude. Já existe isso, não sei se com a mão, mas lá no estádio, aquele estádio lá do meu Deus do céu, ali no meio entre o Rio e São Paulo,
O estádio que teve um tempo que usaram bastante aí e tal. E existe também no Internacional. Ontem, na medida que as pessoas iam entrando no estádio, o Internacional ia avisando 37 mil, 37... É por biometria? Então, eu não sei se é biometria, mas quando você entra, você passa um cartão, alguma coisa, que já vai colocando... Aí é digital da pessoa. E aí isso é muito legal, porque quem tem problema com a polícia já não vai ser barrado ali de entrar. O chileno falou pra gente, o nosso diretor, que lá no Chile isso acabou com a violência nos estádios, diminuiu muito a violência dos estádios. Porque o cara, se tiver... O cara tá lá, ó. O estádio que eu tô falando é de Volta Redonda. Ah, de Volta Redonda. Muito bom. Vamos agora ao vivo. Ele conseguiu entrar ao vivo, direto do CT da Barra Funda com Osmar Garrafa, trazendo as notícias do tricolor. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Falamos ao vivo aqui do CCT da Barra Funda. O São Paulo se reapresentou depois de ter batido o líder e ter diminuído a diferença, que agora está no Campeonato Brasileiro, para 8 pontos. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos e essa diferença pode cair para 5. E na reapresentação do elenco apareceu por aqui nada mais, nada menos do que a alta cúpula tricolor com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Ele tem ideia de fazer um projeto de lei para os clubes se tornarem empresas. É uma ideia que agrada muito ao São Paulo. O Rodrigo Maia, depois da atividade, conversou com a gente. Aqui já temos um exemplo de encaminhamento para uma gestão profissional, que eu acredito que é o que vai fazer o futebol brasileiro voltar a crescer e garantir mais jogadores brasileiros jogando no Brasil e menos no exterior. Mas para que isso ocorra, a gente precisa modernizar os clubes, garantir mais investimentos privados para que a gente tenha capacidade de competir, não é, com a China, com a Europa, que tem, ao longo dos últimos anos, tirado os nossos grandes jogadores. Além do São Paulo, esse projeto já tem apoio de outros clubes do futebol brasileiro que o senhor tenha conhecimento? Com certeza o meu, o Botafogo, não tenho dúvida nenhuma que o Botafogo apoia. A gente vai conversar com todos os clubes aqui de São Paulo, do Rio, no Rio Grande do Sul, em todos os estados brasileiros. Nós queremos mostrar que esse é o caminho. O senhor espera alguma resistência em relação a esse tipo de mudança? Acho que há um ambiente na política de mudanças, de modernização de todas as áreas da atividade econômica, para que elas possam gerar mais emprego para a sociedade. O futebol é uma delas. Em quanto tempo o senhor acredita que isso pode se viabilizar? No mês de agosto trabalhar um texto e depois setembro e outubro organizar o debate e tentar votar ainda na Câmara esse ano. Time, Michele, volta a campo no próximo domingo contra o Ceará no Morumbi. Daniel Alves e também Juan Fran estão ok, treinando normalmente, devem fazer estreia. Antony Lisiero, liberados pelo departamento médico, também ficam à disposição, Michele. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Hoje tem show de bola, hein? 8h30 da noite, ao vivo, lá no site gazetesportiva.com e também no nosso canal do YouTube com Osmar Garrafa e o Silvestre. Mais comentários que chegam pela... Vocês vão comentar alguma coisa de São Paulo? Sobre essa lei, obrigar o clube a virar empresa pode ser um erro. Também acho. Você tem que criar facilitações para que ele seja. Eu digo isso porque há outros modelos. Não, do jeito que está, não. Proibir clube associativo, isso é um lixo, isso aí não dá. Claro. Isso aí, do jeito que está, não está funcionando. Mas a obrigatoriedade pode gerar também algumas brechas ruins. Mas estamos caminhando. Obrigar não, mas tem que virar profissionalismo. Isso aí que está aí não serve, não. Acho que o primeiro passo, talvez criar uma liga e depois os clubes se tornam empresa, mas enfim, as duas coisas têm que criar a liga é fundamental. Criar a liga é fundamental. Comentários? Talvez até mais importante do que o clube virar uma empresa. Comentários pela hashtag Gazeta Esportiva. Olha lá, o José Luiz. Rogério Ceni fez bem. Cruzeiro é um grande clube, ele chega apenas para evitar o rebaixamento, olha o que eu falei, Celso, e fazer um grande planejamento para 2020 na montagem de um novo elenco, um grande time. Assina embaixo. O Igor Gomes. Eu não sou São Paulino e eu aposto no Rogério, pois ele é um mito e vai deixar o Cruzeiro em boa posição no campeonato. Eu sou São Paulino. Ele é São Paulino. Marcão, nosso querido. O Rogério Ceni acertou em mudar de time. Ele tem competência para tirar o Cruzeiro dessa situação. Beijão para você, queridão. Tem mais? Tem. Luciano Dolanda. Acho que sim, tá na hora de testar o Ceni em um time grande.
Beleza. Nossas redes sociais a gente vai colocar para vocês aí. Anote no celular, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram, @Gazeta Esportiva. Nosso canal do YouTube tá bombando. Gente, se inscreva no nosso canal, deixa um recadinho lá na nossa comunidade com seu telefone, que a gente vai escolher algumas pessoas para um jantar muito gostoso com a gente quando nós batermos 300 mil inscritos no nosso canal. youtube.com/Gazeta Esportiva, youtube.com/Mesa Redonda. Vídeos de WhatsApp? Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Aqui é o Dionísio de Itaquá. Acredito que o Rogério Ceni vai dar certo sim. Ele é um bom técnico, provou isso no Fortaleza e vai ter sucesso no Cruzeiro. Um abraço. Boa noite, Gazeta Esportiva. Celso, Michele e Flávio. Aqui é o Edson, falo da Zona Norte de São Paulo. O Rogério Ceni acertou nitidamente em ir pro Cruzeiro. Um ótimo treinador. Boa noite, Gazeta Esportiva. Meu nome é Andréia, falo aqui da Zona Norte de São Paulo. Estamos aqui, eu e meu filhão, Lucas, assistindo Gazeta Esportiva. E sim, o Rogério Ceni acertou sim em trocar o Fortaleza pelo Cruzeiro. Ai, que bebê lindo, Luca! E a hoje sua eles voz estão é de linda. parabéns, os 3 deitados. O primeiro ele estava encostado, mas depois ele deitou no sofá, o outro estava deitado mesmo, e o bebê estava deitado. Então, maravilha. Flávio. Michele fala sempre, celular deitado. É o celular deitado, gente, não é a pessoa deitada. Tá muito bom. Mas tudo bem, a gente aceita, a gente ama vocês. A gente perguntou aí a enquete, né, do começo do programa, o Rogério Ceni vai dar certo? Fez bem trocar o Fortaleza pelo Cruzeiro? Jamais aquelas praias de Fortaleza, eu nunca trocaria. Respondeu que sim, o pessoal respondeu que sim, 51% dos votos, nada contra. Eu não conheço Minas Gerais, sabia? Eu conheço. Eu nunca fui. Uma bela cidade, BH. Tenho muita vontade de conhecer. Eu conheço só o sulzinho de Minas Gerais, aí bem pouquinho. A gente fica por aqui, encerra o Gazeta Esportiva com alguém vivo.